Muitas vezes, nos encontramos em certas situações em que Deus parece estar distante, e nos deixamos então levar por mentiras vazias que o inimigo semeia em nossos corações, de que o Pai já não se importa mais conosco. E olhando para todas as dificuldades que nos rodeiam, pode ser difícil não acreditar nessas palavras. Mas a verdade é que o fato de passarmos por momentos assim não altera a verdade de que Deus permanece sempre conosco, nos dias bons, mas também nos dias maus. João capítulo 1, versículo 47 e 48 nos diz: Jesus viu Natanael vir ter com ele e disse dele: Eis aqui um verdadeiro israelita, em quem não há dolo. Disse-lhe Natanael: De onde me conheces tu? Jesus respondeu e disse-lhe: Antes que Filipe te chamasse, te vi eu, estando tu debaixo da figueira. Quando Filipe teve um encontro com Jesus, ele correu para chamar Natanael e lhe dizer que havia encontrado o Messias. Mas Natanael duvidou. Quando ele chegou, porém, até Jesus, antes dele falar qualquer coisa, Jesus lhe disse que já o conhecia. Isso porque antes de Filipe o chamar, Jesus já o havia visto, quando ele estava sozinho, debaixo da figueira. Natanael já era conhecido de Deus, porque ele é o Deus que nos vê. Quando mais ninguém conhece o seu sofrimento, suas lutas, seus momentos de desânimo, ele te vê. É fácil pensar que em meio à dificuldade Deus não está conosco, porque deixamos de olhar para Ele ao reparar em nossos problemas. Mas nada disso anula o fato de que o nosso Pai permanece ao nosso lado. Em certa ocasião, quando os discípulos estavam no barco, remando com dificuldade por conta do vento forte no meio da noite, Jesus os via e foi-lhes ao encontro para trazer a bonança que precisavam. Mas por estarem tão apavorados pelas circunstâncias que enfrentavam, quando viram Jesus caminhando sobre as águas, tiveram medo e não o reconheceram. Assim também, muitas vezes, Deus está agindo em nossas vidas, como em um quebra-cabeça, encaixando cada peça e trabalhando para que todas as coisas contribuam para o nosso bem. Porém, não conseguimos ver o seu agir, pois estamos preocupados demais com a nossa aflição. E dessa forma, não reconhecemos a Deus, não reconhecemos os pequenos detalhes em que Ele tem trabalhado, porque a verdade é que Deus trabalha em meio aos processos. E assim como um pintor, Ele passa por cada etapa para ao final ter a tela completa. Nós queremos apenas admirar a linda pintura, mas nos esquecemos de todo o tempo necessário para produzi-la. Em nossas vidas, Deus está nos moldando, como um vaso na mão de um oleiro, para estarmos prontos para o resultado final do que Ele tem para nós. Caso contrário, as bênçãos que Ele tem reservado podem pesar demais para um vaso frágil e assim causar feridas. E embora o processo de moldagem seja difícil, as consequências de tentar seguir sem essa etapa são muito piores. Por isso, Ele precisa nos preparar, Ele precisa nos moldar, para então estarmos prontos para vivenciar aquilo que Ele tem para cada um de nós. Durante aquela noite, enquanto os discípulos estavam apavorados, eles foram dominados pelo medo por conta de toda aquela situação, ao ver Jesus andando sobre as águas. Mas então, Jesus lhes disse para ter coragem. Pedro então diz a Jesus que se fosse mesmo ele, era para que o chamasse para ir ao seu encontro. E Jesus o chama, vem, e ele vai. E ele anda então sobre as águas, assim como Jesus. Porém, em certo momento, ele deixou de olhar para Jesus e ao reparar no vento começou a afundar, até que clamou por ajuda. Senhor, salva-me! E Jesus lhe foi ao encontro, lhe estendeu a mão e lhe disse: Pedro, por que você duvidou? Enquanto Pedro manteve os seus olhos em Cristo, ele avançou. Ele continuou seguindo em frente porque ele estava apenas olhando para Jesus. Ele não estava focando nos seus problemas, na situação em que ele se encontrava. Mas quando ele começou a reparar nas circunstâncias, foi dominado pelo medo. E assim ele começou a afundar porque ele duvidou, porque ele perdeu a sua fé. Nós também começamos a afundar nas águas do medo, da dúvida e do desânimo quando deixamos de olhar para Jesus. Por isso, devemos mantê-lo sempre como o foco de nossas vidas. Mas pela graça de Deus, ainda que estejamos afundando, assim como Pedro, quando clamamos o seu favor, Ele está disposto a nos ajudar. Assim como Jesus viu os seus discípulos que precisavam de ajuda quando estavam enfrentando aquele vento naquele barco, como Ele estava com Pedro e o resgatou quando ele começou a afundar, ou como Ele viu Natanael ainda embaixo da figueira, quando Filipe ainda nem o havia chamado, Ele também permanece com você. Tudo o que você precisa é clamar o seu nome. Nome esse que tem todo o poder e, independente da situação, você estará seguro nos braços do Pai. Não se deixe levar pelas mentiras de Satanás, pois você não está sozinho. Você é filho de um Pai que te ama. Esse Pai é o Deus que te vê.